Olá, mais um Memória em Manchete, dessa vez com uma grande estrela da TV brasileira e principalmente da Manchete, Maitê Proença. Tudo bem, Maitê? Como é que você está? Tudo bem, Luiz? Prazer falar com vocês sobre esse assunto que a gente gosta, né? A Manchete, né? A Manchete. O nosso assunto é a Manchete. Como é que você foi parar na Manchete, Maitê? Conta isso, por favor. Eu fui parar lá para fazer a Marquesa de Santos. Me chamaram para fazer a Marquesa de Santos e o personagem era encantador, né? Encantador. Eu achava importante também falar da história do Brasil num país tão desmemoriado como o nosso, É. falar sobre uma figura histórica num veículo abrangente como a televisão. E tinha também a coisa de estar abrindo um mercado de trabalho, porque a Manchete era uma editora e, de repente, virou uma televisão para competir com a TV Globo, que era um grande monopólio. Então, e abrir mais uma frente para as pessoas poderem trabalhar. Tudo aquilo me seduziu e eu fui. E que legal. Quem te dirigiu lá foi Ari Kozlov, na Marquesa de Foi, Santos? na Marquesa de De Santos Santos foi foi. o Ari, era com o Gracindo Júnior também, fazendo o Isso. protagonista masculino, né, ele fazia Dom Pedro, e depois, na Dona Beija, aí eu voltei para a Globo e aí voltei de novo para a Manchete para fazer a Dona Beija, Foi que Erval, né? é a avó Erval? do Erval, Erval, né? Erval Rossano que te dirigiu. O Erval me dirigiu, a gente tinha tido uma experiência na TV Globo, era a minha primeira experiência nisso, né? E foi horrível a experiência com o Erval, porque ele me tratou muito, muito mal, de Na uma maneira que eu Manchete? não sabia, não, na TV Na TV Globo. Globo. Assim, eu quis ir embora, pedi para ir embora, fui na direção, pedi para ir embora, porque eu nunca tinha visto ninguém falar aquelas coisas para um outro ser humano. Então, eu pedi para ir embora, não podia, porque eu estava amarrada por um contrato, e eles falavam, não, aguenta, espera que ele vai embora antes de você, me falavam. Ah. Aí, quando ele me chamou, eu achei muito esquisito para fazer Dona Beija. Eu falei, uai, não vai dar certo. Cheguei lá e falei, olha, Erval, não vai funcionar, porque você não gosta de mim. Eu também não gosto de você. E eu quero te dizer um negócio. A primeira vez que você levantar a voz para mim, você não precisa gostar de mim, você precisa me tratar bem. Porque a primeira vez que você levantar a voz para mim, eu vou me embora e eu não volto mais. Então pode estar no começo, no meio, no fim, eu não, é um pacto que eu estou fazendo com você. Ele apertou minha mão e falou, eu não levantarei a voz para você. Que legal. Tratar bem. E assim foi, viramos amicíssimos, aquilo tudo ficou para trás, foi uma maravilha, porque ele estava muito mais feliz também na Manchete do que ele tinha mais autonomia, ele estava fazendo algo que ele estava muito encantado, ele passou a gostar de mim, e tudo funcionou. Era uma equipe também formada por gente que não era de televisão. Uhum. Era uma equipe. Então ele virou um professor, né? Uma pessoa que entendia mais de televisão, ele se sentia exercendo a autoridade dele de uma maneira mais fraterna, mais amiga, porque eram pessoas que realmente precisavam aprender a fazer aquilo, e era gente vinda da publicidade, vinda do cinema, e a televisão já era uma outra linguagem que o Erval dominava melhor do que todos nós. E Foi você e Gracindo também, né? foi eu e Gracindo de novo. Isso facilitou, né? Isso facilitou, né? Repetiram o casal. E foi maravilhoso, era maravilhoso. As condições eram péssimas e a gente gostava mesmo assim. É isso que eu acho gozado, que as pessoas falam disso, né? Que as condições na Manchete eram difíceis, mas todo mundo gostava, porque havia uma amizade, havia uma coisa de família, uma coisa, sabe, todo mundo se tratar bem.
as condições eram assim, eu me lembro de gravar em Água Grande, né, e, sei lá, devia estar 60 graus de temperatura dentro do estúdio. Nossa, mãe. As pessoas desmaiavam mesmo, a figuração atrás de mim desmaiava. Eu me lembro um dia que o Eval falava assim, fica quieta, Maitê. Aí, lá de dentro da suíte, ele e eu gravando. Uhum. Mas... Aí, quando eu vi, era uma moça atrás de mim, uma figurante, tentando desmaiar em silêncio. Mas ela fazia... de calor. Meu Deus. Então, depois, quando a gente gravava também as externas, não era o melhor, porque era ainda mais para dentro, era em Santa Cruz, e, enfim, era tudo terrível, e mesmo assim havia uma atmosfera de... Todo mundo torcia para aquilo funcionar. Sinergia, era uma sinergia boa. Tudo ali era uma vibração otimista. Uhum. Todo mundo queria que funcionasse, todo mundo dava um pouquinho mais do que daria, todo mundo queria gostar um do outro. Tinha uma benevolência acontecendo ali na atmosfera daquele. Todo mundo queria que funcionasse, não era só pelo trabalho. Tinha uma coisa idealista também. Que legal. Ali, sabe? Legal. Por parte de todos, as pessoas se ajudavam. É isso, é impressionante. Todo mundo fala sobre isso, Maitê. Todo mundo que eu entrevisto aqui fala sobre isso. Todo mundo se ajudava. Todo mundo se ajudava. Mesmo sendo de setores diferentes. E as pessoas falavam assim, quando, sei lá, tinha cenas que eram impossíveis para algumas pessoas, porque... por traumas, porque as pessoas não conseguiam ir além. Eu me lembro dos câmeras, por favor, deixa passar, vamos fazer outra coisa, vamos resolver de outra maneira. O próprio câmera se sentia no direito de dar a opinião dele, coisa que você não vê em outro lugar. O câmera fica lá quieto, no escuro, né, fazendo o que lhe é mandado. E, nesse caso, as pessoas sentiam que elas podiam opinar. Que legal, que legal. Sabe? E podiam de fato, porque aquilo acabava sendo levado em consideração. Então, era uma mágica dos tempos, era mágica de algo que estava começando, eu acho que se fossem tentar reproduzir, ninguém saberia nem começar. Concordo com você, concordo com você. Porque aquele foi uma época diferente, sabe? Foi uma época, sabe, de uma fala diferente na televisão. A televisão era de uma forma diferente. Nós, por exemplo, no jornalismo, eu apresentava o Jornal da Manchete, segunda edição, a gente tinha total liberdade, desde que assumisse aquilo que falasse e não mudasse a deixa, entendeu? Era muito dada liberdade para nós. Seu Adolfo, você encontrou com o seu Adolfo? O que aconteceu? Várias vezes. Conta uma história, você com o seu Adolfo, que seja interessante para você. Tem 300 histórias. Tem as histórias de eu ir lá subir para pedir aumento de salário e ele desconversando. Ele desconversando sempre. Sempre. Oh, não, tem casa em Búzios, menina, vai para casa bonita, vai com Ana, é muito gostoso, vai ser muito bom e tudo. Não, doutor Adolfo, estou aqui para falar do meu salário que está abaixo. Vai fazer convite para Ano Novo no Manchete. Vai ser uma beleza, foto, Dona Beija no convite, vai ser coisa linda. E aí, e nada do negócio andar, né? E tinha, sei lá, ele morava no meu prédio. Ele morava no seu prédio? Então, meu cachorro foi atropelado. Meu Deus. E doutor Adolfo, ele amava cachorro. Amava, né? Imagina. Amava cachorro. Ele tinha vários e ele falou que eu tinha que gravar. Eu falei, mas meu cachorro foi atropelado, eu preciso levar para o veterinário. Ele falou, não, Ana leva. Ana vai levar. Ana era mulher, Ana Bentes. Ana Bentes. Foi levar meu cachorro tinha sido passar uma família inteira dentro de um carro. O sujeito me ligou e falou, olha, eu realmente atropelei seu cachorro, não tinha o que fazer porque tinha carro dos ambos os lados, e eu não consegui frear, ele atravessou na frente, eu não tive como desviar,
E eu sei que eu passei em cima porque o carro... Deu um solavanco, né? Aquele solavanco. E aí o cachorro ficou assim, paralisado, completamente paralisado. Meu Deus. Durou 3 dias, ele ficou 3 dias na veterinária com a Ana, cuidando, dormindo lá, sei lá, praticamente ela morou com o meu cachorro. E 3 dias depois ele voltou sem um osso quebrado, sem nada, não sei como, foi outro milagre. Que legal. E ele estava em estado de choque, ele ficou 3 dias em estado de choque, completamente duro, e depois, enfim... E você foi gravar novela, foi gravar minissérie ou novela, foi gravar. Foi gravar, depois teve uma vez também que ele me tirou, eu estava fazendo um filme. Eu estava fazendo um filme do Guilherme de Almeida Prado. Eu me lembro que era umas 3 horas da manhã e eu estava com a cabeça enfiada dentro de um tanque, de uma espécie de uma banheira velha, numa coisa, era um prédio em demolição, o prédio estava todo, não morava ninguém ali, e a gente estava lá filmando, e eu recebi esse telefonema do Dr. Adolfo falando que eu tinha que ir gravar, porque a Sônia Braga, em cima da hora, tinha resolvido não fazer mais a participação. Ele chamava Sônia Braga de nomes que eu não posso dizer aqui, porque Sônia Braga, blá, 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 não quer, cancelou em cima da hora, e a menina tem que salvar Manchete, menina, era eu. Era você. E eu com a cabeça toda molhada, 3 horas da manhã, e eu falei, mas eu não posso, eu estou fazendo um filme, é um longa-metragem, longa, demora, então eu não vou poder, eu sou a atriz principal do não dá pra... Eu não sei o que ele fez, que ele conseguiu que eu tivesse sei lá, uns 10 dias. E lá fui eu, um espaço lá, eu acho que ele pagou, eu não sei o que ele fez. Me liberaram durante 10 dias e eu fui. Valtinho Carvalho, câmera. Sim, sim. E o Wilker, meu amigo. Que na época bebia 1 tonelada. E eu, que também gostava de beber, resolvi. Só que o Wilker tinha muito mais capacidade do que eu, ele tomava Jack Daniels. Jack Daniels, é isso mesmo. Eu descobri uma cerveja que ficava dentro de tinha 1 gallon. Uhum. 1 galão de cerveja que ficava, era uma cerveja Sapporo, acho que chamava. Sapporo, é uma japonesa. Uma japonesa. E ela ficava gelada. Uhum. Não vai dar para conviver com o Wilker nesse estado. E eu, normal, não vai dar. Então, eu comecei também a beber. E a gente passava... Nos Estados Unidos, se você atropelar alguém, se alguém tropeçar no teu cabo, na época tinha cabo. Tinha aquele carro com toda a parte eletrônica, Isso. Um cabo que levava até a câmera. Isso. E se alguém tropeçasse ali, fraturasse uma perna, acontecesse qualquer coisa, era $1 milhão de processo, né? E você não podia sair atirando a tua câmera para tudo quanto é lado, porque você podia pegar uma pessoa cuja imagem era protegida, um ator, nós estávamos em Beverly Hills, então... Mas o Wilker não estava nem aí para isso. O Valtinho também, imagina, o cearense, estava aí. E a gente saía apontando para tudo quanto era lado. Eu não sei como que aquele negócio deu certo. Que legal. Mas deu. Quando eles voltaram para o Brasil, eles editaram, funcionou. E voltamos, o Adolfo ficou muito feliz, eu voltei para o filme. Acabou que deu tudo certo. Mas ele me tirou de dentro da água, a cabeça tudo pingando, dentro daquela ruína, 3 horas da manhã. Que loucura. Ele falou, deixa comigo, deixa, vai resolver, menina, vai. Passagem já comprada, já tá... Não queria nem saber se eu queria, se não queria. Se eu podia, se eu não podia, eu ia, entendeu? E fui. O seu Adolfo era assim, eu não consegui falar não para ele. Eu fui, ele deu um jeito, porque ele dava. E você veio para a Manchete para fazer o que nesse espaço de 10 dias? Você fez o quê? Era uma outra novela. Corpo Santo? Corpo Santo. Corpo Santo.
Corpo fiz essa participação. E tem mais, o Zé Wilker, que era o diretor de teledramaturgia. Ele era. Era. Porque ele, naquela época, estava daquele jeito. Eu sei porque... Eu peguei o Wilker em várias fases da vida. Eu peguei o Wilker fazendo Salvador da Pátria. Eu peguei o Wilker nessa experiência que foi intensa, porque foram 2 semanas, assim, que você não pode imaginar. Não posso contar, tem coisas de bastidor que não dá para contar. Mas 2 semanas, assim, que a parte do Jack Daniels e do Sapporo é assim, do café pequeno, perto do que a gente fez. A gente barbarizou naquela... Mas saiu material... Maravilha, ótimo. Não sei como, mágica também. O Wilker, toda vez, quando eu terminava o jornal, meu jornal era 11h30, meia-noite, quando eu terminava, ele estava lá embaixo, no sorveteiro, tinha um sorveteiro ali na porta da Manchete, e a gente ficava tomando sorvete e conversando. O Wilker era sensacional. Ele era sensacional. Depois eu trabalhei com ele no Salvador da Pátria, também bem próximo, e depois a gente fez Gabriela, Cravo e Canela, que a gente fazia marido e mulher. Aí ele era um doce. Vá para o quarto que eu vou lhe usar. Mas ele, o personagem, era aquele cafajeste daquele coronel. Sensacional, sensacional. A equipe rolava de rir, porque os câmeras ficavam assim, rindo, tentando rir em silêncio e segurar aquela coisa, e ele falando aquelas barbaridades para aquela pobre coitada. Que era você? Que era eu, mas ao mesmo tempo nos bastidores ele estava um doce, o Wilker tinha amadurecido para virar uma pessoa que tinha aquele papo inteligente, delicioso, muito. Mas ele não era mais sarcástico, ele tinha aquela ironia e o humor, mas não era mais ferino como já havia sido em outras épocas, e foi uma glória trabalhar com ele naquele momento. Mas tudo começou, nossa história começou lá na Manchete. Que legal. Mas me tira uma curiosidade, que não é da Manchete. Aquelas frases que ele falava, vá para o quarto que eu vou lhe usar, aquilo foi ele que inventou, não foi? Não? Aquilo estava no texto. Estava no texto, né? Aquilo era porque a interpretação dele é que era um espetáculo, né, pô? E a tua também, ele fazia se resignava assim, ó. Era sério, e ele adorava fazer aquilo, né? Porque eu tinha que lavar o pé dele, era coisa assim. Mas você estava contando do seu Adolfo, deve ter alguma outra do seu Adolfo. Essa de passar o Ano Novo, você acabou passando o Ano Novo lá em Búzios com ele? Com a Não, cuidado, era só para desviar do assunto. Para não te dar aumento. A outra coisa era que a Manchete, na verdade, era um grande restaurante, né? Tinha aquele restaurante no primeiro andar, maravilhoso, e ele me chamava várias vezes. Eu fui lá almoçar com ele, que era uma deferência e tal, ele me sentava ao lado dele. No terceiro andar. Aquele da piscina, Isso. Só que a Manchetinha, que era a cachorra, tinha a Manchete e a Manchetinha. Entre nós. Isso. A Manchetinha ficava sentada entre nós e a Manchetinha comia do meu prato. E eu não achava graça em ter uma cachorra comendo do meu prato. Eu não podia falar nada, porque ele estava vendo, ele achava, que bonitinho. Que bonitinho. E tinha crachá. Ela tinha crachá. A Manchetinha era muito mais importante do que qualquer um de nós. Se eu falasse qualquer coisa, eu podia ser mandada embora naquele momento. Então eu tinha que dividir meu prato com a Manchetinha. Imagine todas as bactérias e tudo que... Eu nem sei, porque Manchetinha devia escovar os dentes, devia ser uma coisa extraordinária. Ele tinha a Manchete e a Manchetinha. Ele entrava sempre com uma, com outra, às vezes com as duas. E as duas com crachá. Eu almocei com todas elas. E, assim, bem entre nós. Ele ficava aqui, eu aqui, e a Manchetinha no meio. Comendo a sua comida. Comendo a minha comida. E eu com aquela cara de... Vai fazer o quê, né? Não tem jeito, vai fazer o quê? Qual foi um momento mais marcante para você? Foi na Marquesa de Santos ou foi na Dona Beija? A Dona Beija foi mais longo. A minissérie da Marquesa foram 50 e poucos capítulos, se não me engano.
né? A outra Eu não não. me lembro, mas na Dona Beija já havia mais recursos, já estava mais evoluída. A Marquesa de Santos foi a primeira Sim, experiência de dramaturgia da dentro Manchete. da Manchete. Então, estava tudo muito incipiente. A Uhum. gente estava realmente aprendendo a fazer ali, e foi bom também, tão bom que eles resolveram repetir com uma outra figura histórica, né? Uhum. Mas, que eu me lembro, assim, eu tenho a memória mais aflorada de ter sido uma experiência mais complexa também, porque eu tinha muito mais texto. Eu, às vezes, tinha, assim, 40 cenas para gravar para o dia seguinte. Marquesa? Na Marquesa. Não Na na Dona Beija. Dona Beija, tá. As duas era difícil, porque os personagens centrais naquela época eram absolutamente centrais. Uhum. As histórias paralelas eram poucas, ia-se pouco para lá, Uhum. né? Então, a Dona Beija, ela estava em todas as cenas. Assim como a Impressionante. Marquesa de Santos também, ela estava muito presente. Tinha a Leopoldina, que era feita pela Maria Padilha, Maria Padilha, é isso. que tinha também a irmã da Marquesa de Santos, que era feita pela. Ai, Esqueceu. Bete Goulart. Bete Goulart. Então, era um elenco muito bom, Não, o sabe? elenco era espetacular. Tinha muita gente ótima ali. Eu é que estava começando, Carlos mas Alberto no Dona Beija. Carlos Alberto, Pô, Dona era um Beija, nome enorme. eram pessoas excelentes fazendo, assim. Mas as condições, dentro daquelas condições precárias, a gente conseguiu trazer um público, né, para Uhum. a Manchete, que era um público que estava completamente parado e acostumado com a TV Globo. Uhum. Tinha uma acomodação ali, você via aquilo, todas as pessoas gostavam daquela programação e tudo. Quando entrou a Dona Beija, chegou a ter 42 pontos de Ibope. Nossa, mãe. Era uma coisa enorme. impensável. Você tinha que sair do sofá, ir lá, trocar e ficar numa emissora que você não conhecia. Exatamente. Você não tinha o hábito de ficar. Então, não tinha controle remoto. Não tinha controle remoto, tinha que levantar para ir lá. Todo mundo da família tinha que concordar com aquilo. Então, 42 pontos de Ibope era uma coisa enorme. Uma enormidade. Era uma enormidade. E as pessoas ficavam porque gostavam, né? Gostavam daquele jeito que estava sendo feito ali, daquela história, daquilo tudo que a gente estava apresentando. Fala-se muito na nudez da Dona Beija, mas teve 7 cenas de nudez, e mesmo assim eram muito combinadas, e eu ia junto com o Erval para a ilha de edição para editar as cenas de nudez. Era um pacto que a gente fez. Legal. Eu faço, não tem problema nenhum com isso, mas eu não quero me sentir usada, então nós vamos... Aquilo tem que estar inserido dentro da história, tem que ser necessário para contar aquela história, para botar ali só por botar, eu não quero. E eu vou editar junto, para poder me sentir segura de que não vai ficar vulgar. Uma coisa chula, né? Uma coisa... E assim foi feito, do começo ao fim. Então, tudo tinha muito respeito, né, no trabalho. Desculpa, na Globo você teria essa liberdade? Não é para falar mal da Globo, não. Naquela época, a Globo com o Boni era outra TV Globo. Sim, sim. Era uma TV Globo que eu via também. Tinha uma atmosfera também muito mais familiar do que a de hoje. Sim, sim. Todo mundo fala isso. Com o Boni e o Walter Clark era outra TV Globo. Era outra TV Globo. Então, sim, acho que teria a possibilidade de um diálogo. Diálogo, né? Legal.
Mas dessas cenas todas, qual foi aquela que ficou assim na sua memória para lembrar da Manchete? Porque é muito interessante, Maitê, que as pessoas lembrem da Manchete até hoje. Gente, ela parou em 1999. Em 2011, nós fizemos uma festa dos ex-funcionários, foram 300 funcionários, 12 anos depois, imagina, sabe? Eu tenho um vídeo disso no YouTube, mostrando a festa dos ex-sobreviventes da Manchete. Então, a Manchete, onde a gente chegava, as portas se abriam. É engraçado isso, o pessoal da reportagem fala muito isso. Ah, a Manchete chegou, a Manchete chegou. Então, deixava aí. E a Manchete criou essa coisa, sabe, das pessoas gostarem. Por isso que eu queria saber qual foi o fato mais marcante teu da... Eu sei que um deles foi o senhor Adolfo tentando desviar a tua atenção do salário, né? Mas... Eu não sei te dizer, mas todas estavam meio ligadas às gravações. Eu estava tão imersa naquilo, eu achava que eu era Dona Beija mesmo. Mas é só assim que vocês conseguem. Eu acho um espetáculo o trabalho do ator e da atriz disso. E ninguém tinha dúvida, todo mundo achava também. Então, quando eu chegava lá no ambiente de trabalho, eu era tratada como se eu fosse a Dona Beija, mesmo, sabe? Uhum. Todo mundo ficou meio louco, meio tomado daquela atmosfera que se criou. A gente ficava muitas horas, eram 10, 12 horas. Não eram 8 horas, eram 12 horas ali, fazendo aquela coisa. Chegava em casa, tinha que decorar. Então, eu virei aquilo. Então, eu me lembro, o que eu me lembro são das coisas mais traumáticas, assim. Eu tive uma briga com o Herval, que ele achou que eu não estava preparada na hora que recomeçou a gravação, na hora do almoço. E por que eu ainda estava me maquiando, por que eu ainda estava isso, por que eu ainda estava aquilo. E, na verdade, o que eu tinha feito era que eu tinha pego uma parte do meu almoço para retocar, para que não atrasasse nada. E eu estava tão cansada, tão exausta, que eu levantei e joguei a minha pasta, que tinha um calhamaço de coisas que eu tinha para fazer naquele dia. Uhum. Ela devia pesar 2 quilos. E eu joguei nele. Joguei aquilo nele com um berro de exaustão. De desabafo. O que eu estava fazendo, que era o contrário do que ele estava dizendo. Ele fingiu que aquilo era parte de uma marca de cena. E... Ele foi inteligente. Ele não teve uma reação. Ele fingiu que era exatamente o que ele tinha marcado, que era exatamente o que era para eu fazer, que não tinha nada a ver com a vida pessoal. E deu gravando, na hora de gravar, deu gravando, eu chorava copiosamente, porque o que ele conseguiu foi me fazer abrir uma torneirinha e eu chorava. Era o primeiro dia do Marcelo Pique, que estava entrando para fazer o personagem do João Mendonça, que ia ter um caso com a Dona Beija. E ele, depois da cena, falou para mim assim: eu achei que era uma cena alegre, eu achei que não tinha entendido, porque você fez a cena aos prantos e eu achei que eu tinha entendido errado a cena. Mas, na verdade, eu fiz aos prantos, porque senão não ia sair cena nenhuma. Eu não conseguia parar de chorar. Tá? Que legal. E o Herval só falava: está ótimo, próxima. E eu fiz umas 5 cenas aos prantos, que não tinha nada de choro na cena. Mas ele não falou isso para você gritando, ele falou normal, não, está maravilhoso, ficou excelente, vai ter, muito bom. Próxima cena, vamos. Muito bom, muito bom. Do lado, o maquiador tentando fazer a maquiagem não escorrer, e tudo aquilo, e o calor. O calor de Água Grande era terrível. Era cansaço. Mais do que tudo. Era exaustão, o que você falou, cansaço. Eu estava exausta. Não sabia, porque como eu estava feliz, eu estava exausta e feliz. Só que quando você dá um peteleco numa pessoa que está no limite, pum!
vai para sabe-se lá onde, né? É. Mas foi bom que você botou para fora e voltou ao normal, né? Aí chorei bastante. Ele fingiu que aquilo tudo era absolutamente normal. A mulher à beira de um ataque de nervos. Eu estava histérica. Ele completamente normal, mantendo o nosso pacto, aquele pacto de não agressão. Ele de sabia não que alterar a voz. Ele não estava podendo alterar a voz naquele momento, tudo podia acontecer. Ele ficou pianinho. Legal. Maravilhoso. Maite, olha, vou te dizer que foi sensacional a sua entrevista, muito reveladora. As pessoas vão adorar te ver. E te agradecer por essa disposição de você nos dar uma entrevista, porque ator, atriz, é diferente de jornalista. Eu falava isso com o Vilca, eu falava, Vilca, você é parado na rua e te pedem autógrafo. A gente que é jornalista, o cara só olha, entendeu? E não chega perto. Mas o ator e a atriz, toda hora é assediado, né? É porque você envolve as pessoas em dramas emocionais. Isso. Aí você toca neles em lugares que eles precisam ser tocados. Através daquele personagem, essas emoções que às vezes as pessoas não conseguem botar para fora, ou que elas não conseguem lidar com aquela emoção de uma forma saudável, quando eles veem uma novela, um filme, ou vão ao teatro, ou leem um livro, às vezes também, mas o ator está interpretando aquilo, ele pega carona e se purga. Isso. Daquele problema, né? Daquele trauma, daquela emoção entupida, daquele negócio mal resolvido, ele pega a carona, e por isso que no final ele se sente bem, porque muita coisa aconteceu. Sim. Na vida dele, pessoal. Sim, né? Isso. Eu queria te dizer... Desculpas, Luiz, que tem uma coisa acontecendo aqui na minha tela. Não tem problema nenhum, ela faz assim, mas é muito rápido, isso não tem... É um vermelho. É um vermelho que aparece. Aqui, é um vermelho que aparece. Não tem problema nenhum. Mas é só para as pessoas saberem que... Quando ela me chama de Luiz, é porque a gente não se tratava assim, porque todo mundo lá no Manchete só me chamava de Santoro. É normal, porque o meu nome é Luiz Santoro. Então, quando fala Luiz, eu olho para trás assim, pensando que é da família. Esse é outro. Mas olha, foi muito bom conversar com você. Tem muita gente pedindo para te entrevistar, entendeu? Muita gente pedindo para te entrevistar. Está aí a entrevista da Maite Proença, estrela da TV brasileira, estrela da Manchete, em dois momentos. Marquesa de Santos, Dona Beija e ainda o Corpo Santo, que você participou. Deixo para você. Fiz diálogo. Diálogo não, como é que chama aquilo que era do Fernando Barbosa Lima? Eu fui âncora daquele programa de domingo. Programa de domingo, você fez âncora também. Fui âncora do programa de domingo, que era uma revista. Era uma revista. Uma revista. E leve. Era concorrente do Fantástico, mas com um tom completamente... Mas tinha umas pessoas inusitadas, tipo Ricardo Amaral entrevistava. Isso. Aí a Roberta Close... Isso. Participava, era bem diversa mesmo. Bem diverso mesmo aqui. E eu era âncora. Enfim, experiência vasta ali na Manchete. Muito bom falar sobre isso. Espero que vocês gostem. Eu vou mandar o link para você. Aí eu mando para os seus amigos, que eu vou mandar para todo mundo, que eu entrevistei a Maite Proença. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Olha, vou me despedir como a gente despedia no Jornal da Manchete. Você não lembra porque você não viu o Jornal da Manchete, porque não dava tempo. A gente falava sempre no final, fique com a gente. Então vamos ficar, fique com a gente. Tchau, querida. Obrigado. Um beijão. Tchau. Tchau.